Queria que nós entrássemos na palavra e meditássemos juntos. Acredito que nessa tarde o Senhor está calibrando uma das palavras que o Senhor colocou no meu coração sobre essa conferência, que Ele estaria calibrando o nosso coração, assim como se calibra o pneu de um carro, que eu nem sei fazer isso, mas eu já vi na televisão. Mas Ele está calibrando o nosso coração, Ele está alinhando o nosso coração. Mais do que nunca o Senhor está visitando a sua igreja e nos lembrando da centralidade de Cristo, de que Ele precisa ser o único assentado no trono do nosso coração. Enquanto cantávamos aqui que Cristo é tudo que Deus pode nos dar, eu me lembrava do fato de que Deus sempre esteve só, suficiente, satisfeito em si mesmo. Por toda a eternidade passada, Deus não precisava ter criado eu e você. Mas a verdade é que foi do beneplácito da sua vontade, segundo Paulo, que Ele, do transbordar da sua glória, Ele criou eu e você para um relacionamento. Deus nos criou para se relacionar com o eterno. Mas a verdade é, por toda a escritura, nós vamos ver que esse relacionamento demanda algo de mim e de você. Assim como Ele entregou tudo, Ele precisa ser o único no nosso coração. Foi do transbordar da sua beleza, grandeza e valor que eu e você tivemos a oportunidade de ter um lugar na mesa. Quando Ele trouxe sentido para a sua vida, quando Ele trouxe sentido para a minha vida, Ele nos revelou o Pai. Ele nos revelou tudo de mais belo, tudo de mais grandioso, para que eu e você estivéssemos plenamente satisfeitos nele. Sabe, eu amo o John Piper e tudo que ele fala. Eu costumo dizer que eu queria que ele fosse meu avô, para que eu pudesse sempre ir para a casa dele, sentar, tomar uma xícara de café e só ouvir o que ele tem para falar. E ele diz que Deus é mais glorificado quando nós estamos mais satisfeitos nele. Nós fomos criados para estar satisfeitos em Deus. Sabe o que isso me diz? É que nós não precisamos procurar em outros lugares. Ele já nos mostrou o caminho para estarmos satisfeitos desse lado da eternidade. Até o dia em que Ele virá, Ele rasgará os céus e Ele reinará sobre a terra. Nós seremos o seu povo, Ele será o nosso Deus e nós seremos satisfeitos nele por toda a eternidade. Apocalipse nos diz que não haverá necessidade do sol, pois Ele será a nossa luz. Ele iluminará o nosso coração. Ele será a nossa plena satisfação. Mas até lá, até esse grande dia, nós vivemos uma guerra. Nós vivemos uma luta interna pelo nosso coração. Mas Deus foi tão gracioso em nos dar os seus mandamentos. Ele nos alertou que nós não só fomos chamados para um relacionamento, mas nesse relacionamento existe a parte de Deus, mas existe a nossa parte em ter Ele como o único Senhor sobre o nosso coração. Em Êxodo capítulo 20 ele diz: não terás outros deuses além de mim. Versículo 3 ao 6. Não farás para ti uma imagem esculpida, qualquer semelhança de tudo que está no céu ou na terra, embaixo ou na água e debaixo da terra. Você não se curvará a eles, nem os servirá, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso.
que visita a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas tenho misericórdia com milhares, com os que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqueles que me têm como único Senhor. Esse mandamento foi um chamado à monolatria, que significa adoração a um só Deus. Como eu descrevi, que foi do transbordar da sua beleza, grandeza e valor que eu e você viemos à existência para ter prazer na Trindade, para contemplar e estar satisfeito nele. A resposta adequada à tamanha revelação, a tamanha entrega, é dizer: Tu és o único Senhor sobre o meu coração. Tu és o único Senhor. A verdade é que o Senhor sempre esteve aberto para um relacionamento com o seu povo. Mas esse relacionamento só poderia ser desenvolvido com o comprometimento do seu povo de ter a Ele como único Senhor. Nós fomos criados para ter um só Senhor. É correto, é certo, encaixa bem que a criatura olhe para o seu Criador. Essa foi a ordem de Deus para a sua criação. Que tudo viesse a dar glória a Ele, o Criador dos céus e da terra. Por isso Davi vai dizer que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia fala o outro dia, uma noite proclama a outra noite. Tudo que foi criado olha para Ele e dá glórias a Ele. E encontra senso de sentido e de satisfação nele. O Senhor nos chama a não ter ídolos. Ele nos chama a ter um único Senhor sobre o nosso coração. E quando o Senhor nos proíbe a termos outros deuses ou ídolos, é porque Ele não quer que nós venhamos transferir a outro o que pertence somente a Ele. Ele nos proíbe de nos dobrar, de interter outros amores, porque isso é passageiro, porque isso na verdade é uma ilusão, não satisfaz por completo, pois Ele mesmo disse, Ele gravou a eternidade no nosso coração. E essa é a vida eterna, é o quê? É conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Isso é a eternidade que foi gravado no nosso coração, foi plantado no coração do homem. E quando nós nos rendemos a outros amores, quando nós damos espaço para outros tomarem o lugar que é somente dele, nós estamos bebendo de cisternas quebradas. E quando nós falamos de ídolos, nós achamos que ídolos são coisas ruins. Mas nunca é o caso. Você já parou para pensar que quanto maior o bem, mais provável é que esperemos que Ele possa satisfazer as nossas necessidades mais profundas do nosso coração. Então, o quão melhor for o ídolo, mais ele vai trazer satisfação momentânea para o nosso coração. O que é um ídolo? Ídolo é qualquer coisa que pode servir como um Deus falso. Especialmente as melhores coisas dessa vida. É qualquer coisa mais importante para você do que o eterno, do que Deus. Qualquer coisa que absorva o seu coração, a sua imaginação, mais do que a Deus. É qualquer coisa que você busque dar a você mesmo, que somente Deus pode te dar. Tem coisas que você tem corrido atrás. Tem coisa que você tem patinado e corrido atrás, e você tem se esforçado para ter.
e se esqueceu que somente Deus pode te dar. Eu me lembro das palavras de João, em João capítulo 3, quando seus discípulos questionam a ele a respeito do seu ministério, o ministério de Jesus, e ele fala: nada podeis fazer sem que seja ordenado dos céus, sem que Deus te dê. Se você vai ser mãe, isso é uma ordenança do céu para a sua vida. Deus determina. Se você vai ter um ministério, até onde o seu ministério vai, isso é Deus quem determina. Ou pelo menos deveria ser. Pois Ele deu ordem a todas as coisas e Ele governa todas as coisas pelo poder da sua palavra. E a verdade é que o nosso coração o tempo todo está correndo atrás daquilo que pode satisfazer, aquilo que pode inflar o nosso ego, aquilo que pode trazer um pouco de prazer, aquilo que pode trazer um pouco de pertencimento. Quando isso tudo pode ser encontrado naquele que se entregou por inteiro, Cristo Jesus. Agora, talvez você pense, nossa, ela vai falar de idolatria, mas nos dias atuais, falar de idolatria, em tempos tão contemporâneos, poderíamos falar de tantas coisas, uma conferência sobre a centralidade de Cristo. Mas a verdade é que o coração da igreja está ocupado com muitas coisas. E é como se ele estivesse na sala dizendo: uma coisa só é necessária. Olha para quem te criou. Olha para quem se revelou a você. Se temos a Cristo, nós temos tudo. É tempo de se desvencilhar de outros amores. É tempo de se desvencilhar de ídolos que têm tomado lugar no nosso coração. Tem encontrado um lugar aconchegante no nosso coração. Mas o que é idolatria? Afinal, quando nós olhamos para as Escrituras, tem algumas coisas que apontam para descrever o que é idolatria. Primeiro, idolatria é caluniar o caráter de Deus. É assumir que Deus é algo diferente do que Ele é. É você talvez ter um pensamento errôneo sobre Deus. Qualquer coisa que venha à sua mente que diminua quem Deus é ou aumente quem Deus é. É quando você, vou te dar um exemplo prático, é quando você talvez duvide do poder de Deus. Você limitou Deus, você diminuiu Deus da essência de quem Ele é. Você está passando por uma circunstância e você diz: eu não sei se Deus pode intervir nessa circunstância. Isso é idolatria. Isso é diminuir Deus da essência do seu ser, pois Ele é poder, Ele é poderoso. Ele mesmo disse, lembra em João capítulo 11 para Marta, Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, Marta, você crê nisso? Marta, você crê quem está diante dos seus olhos? Quando você duvida de Deus, isso é idolatria. Em segundo lugar, idolatria não é apenas caluniar o caráter de Deus, mas é adorar o Deus verdadeiro de maneira errada. Lembra em Êxodo, quando Moisés sobe para ter a sua audiência com Deus, e o povo fica, e o povo está agoniado, e o povo está falando: não, mas talvez a gente possa dar o nosso jeitinho, vamos adorar o Deus de Israel, mas vamos ter uma imagem, vamos esculpir um bezerro de ouro. Eles estavam adorando o Deus certo. Era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Era o Deus de Israel. Era o Deus que Moisés pregava para eles. Mas adoraram de maneira errada.
construíram para si imagens para adorar o Deus verdadeiro. Isso é idolatria. Idolatria não é só caluniar, ou não é você adorar o Deus verdadeiro de maneira errada, mas é adorar outras coisas além de Deus, como imagens, anjos, demônios, homens mortos. Essa parte a gente sabe muito bem. Idolatria também é adorar o Deus do materialismo. No caso, a cobiça. Quando nós cobiçamos o que é do outro. Ou quando nós usamos de Deus para obter algo material. Isso é idolatria. Adorar o Deus do desejo, no caso a luxúria, isso é idolatria. Você interter e dar lugar para desejos sexuais, isso é idolatria. Talvez você, quando eu comecei a falar, disse, não, mas eu não sofro desse pecado. Idolatria, não, imagina, eu adoro o Deus da maneira certa, eu não tenho nenhum bezerro de ouro guardado no meu guarda-roupa. Não, eu sou casado, eu estou bem no meu casamento, eu não tenho desejos sexuais por outra mulher. Idolatria também é, de acordo com Ezequiel 14, qualquer coisa que o seu coração esteja correndo atrás mais do que a Deus. De acordo com Ezequiel 14, qualquer ídolo do coração, qualquer coisa que você estabelece como Deus, ao qual você se curva, é idolatria. O dinheiro, a fama, o prestígio, um lugar geográfico, um filho, um casamento, um trabalho, um diploma, coisas lícitas, coisas boas, pode ser um ídolo no nosso coração. E qual é a resposta que nós devemos dar diante desse apelo do próprio Deus, do nosso Senhor, quando Ele diz: não adorarás nenhum outro Deus, não terás ídolos nos vossos corações. Qual é a resposta adequada? De acordo com a palavra, é: corra desses ídolos, fuja, corra depressa. 1 João capítulo 5, versículo 20 e 21 diz: sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. Nós estamos naquele que é verdadeiro. De novo ele afirma, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. E ele adverte os seus leitores dizendo, terminando no versículo 21, filhinhos, por isso guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Guardem o vosso coração das coisas lícitas dessa era, que possa estar tomando o lugar de Deus no seu coração. Ele diz, nós já estamos naquele que é verdadeiro. Isso é Jesus Cristo. Jesus disse isso a respeito de si mesmo em João capítulo 15. Lembra? Eu sou a videira verdadeira. Nós temos cantado esse texto na nossa sala de oração com o meu time. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. E os ramos que estão em mim dão frutos. Aqueles que me têm como único Senhor, esses dão frutos. Eu sou a videira verdadeira. Nós já estamos alicerçados naquele que é verdadeiro. Por isso, fujam dos ídolos. Corram de outros amores.
Não tentem interter em vossos corações a ideia de que você pode dar a si mesmo aquilo que somente Deus pode te dar. Paulo, ele exorta a igreja de Coríntios também, no capítulo 10 de 1 Coríntios, sobre idolatria. E ele diz: fuja da idolatria. Corra dos ídolos. Ele está exortando eles sobre serem participantes do altar, participantes de Cristo. Ele está dizendo: vocês têm um lugar na mesa, vocês comem de Cristo. Vocês não podem estar comendo de outras mesas. Não tem como comer de duas mesas, não tem como servir a dois senhores. Fujam dos ídolos. Analisem como está o vosso coração. E a verdade é que quando nós olhamos para a palavra e perguntamos: como está a minha espiritualidade? Você já parou para pensar como está o por trás dessa face? Porque a verdade é que nós vivemos dias corridos, com muitos afazeres, com muitas responsabilidades, com muitas coisas legais, que o próprio Deus tem nos dado como oportunidade de viver. Ter filhos, nos dar em casamento, viver o ministério, nossas carreiras. E nós estamos correndo e nós estamos vivendo o ordinário da vida. Mas no ordinário da vida existe um chamado do próprio Deus a nós constantemente olharmos para dentro. Como está o por trás dessa face? Porque por trás dessa face não tem seu filho, não tem sua esposa, não tem seu trabalho, não tem sua faculdade, não tem o diploma que você quer ter, não tem o palco, não tem as luzes, não tem os aplausos, não tem ministério. É você e Deus. É você e Deus. Eu já tive alguns momentos na minha jornada onde Deus falou: vamos conversar um pouco sobre o que está por trás dessa face. Como está o seu coração? E o meu apelo para nós nessa tarde é nós analisarmos como está a nossa espiritualidade. Temos conversado muito isso lá em casa, na nossa igreja, com o nosso presbitério, com a nossa liderança. Nós vivemos dias em que não há tanta expectativa em Deus. E eu tive, enquanto o Michel estava orando aqui na primeira sessão sobre cura, e aconteceu tantas coisas lindas. Mas eu tive a impressão do Senhor falar: eu estou curando a minha igreja da doença da incredulidade. Eu estou curando a minha igreja de acreditar mais uma vez de que eu estou vivo e ativo. De que eu realmente posso ser o único Senhor dos vossos corações. E eu posso visitá-los num momento e tudo pode mudar. Mas a verdade é que a nossa expectativa, ela está muito linkada a como está o estado do nosso coração, como está o por trás dessa face. Deus quer curar a nossa incredulidade, a nossa mornidão. Deus quer avivar o nosso coração. Deus quer despertar uma geração. Nós veremos coisas maiores do que os nossos pais viram. Nós experimentaremos coisas maiores do que os nossos pais experimentaram, se tão somente cultivarmos uma expectativa num único Deus assentado no trono do nosso coração. Logo, isso nos chama para uma conversa muito mais profunda. Como está o nosso coração? Quando nós olhamos para dentro,
como está a nossa espiritualidade. Porque a nossa verdadeira espiritualidade habita no nosso coração. E ela precisa ser analisada. Ela precisa ser estudada, ela precisa ser olhada com precisão pela ótica dos termos da idolatria. O que é que tem tomado lugar no seu coração? O que é que, e eu vou repetir isso várias vezes, o que é que você tem corrido atrás? De segunda a sexta. O que é que mais tem tomado o seu tempo? O que mais tem tomado lugar das suas afeições? Talvez aí está um indicador. No Antigo Testamento, Deus falava sobre idolatria em termos de uma disposição do coração. Não só apenas em situações externas, como a gente vê muitas vezes, como lá em Êxodo 32, quando eles construíram para si um bezerro de ouro, mas Deus também vai falar sobre idolatria no contexto do estado do coração. E se Deus falou com o seu povo sobre isso, Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e sempre. O que significa que Ele está falando hoje. Como está o seu coração? Quando olhamos para o Antigo Testamento, o principal pecado do povo de Israel no Antigo Testamento era idolatria. Uma espécie de adultério espiritual. Se deitar com outros amores. Interter outros. E nós vamos ler uma passagem onde Deus adverte os líderes da casa de Israel. Se você tiver com a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 14. Aqui nós temos o Senhor castigando os líderes da casa de Israel pelo pecado da idolatria. E o texto vai nos dizer: então alguns dos anciãos de Israel vieram a mim e se assentaram. E a palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, estes homens deram lugar no coração aos seus ídolos, e puseram o tropeço da sua maldade diante deles mesmos. Devo eu ser consultado por eles? Portanto, fala com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor teu Deus, aqueles da casa de Israel que der lugar no coração aos seus ídolos e puser o seu tropeço da sua maldade diante de si e for ao profeta, eu, o Senhor, haverei de responder-lhe conforme os seus muitos ídolos, para que possa reconquistar o coração da casa de Israel, que se distanciou de mim por causa dos seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor teu Deus, convertei-vos e deixai os vossos ídolos, desviai o rosto de todas as vossas abominações. Porque aquele da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se distanciar de mim, e levantar ídolos no coração, e puser tropeço ímpio diante de si, e for ao profeta para me consultar a favor de si mesmo, eu, o Senhor, haverei de responder por mim mesmo. Voltarei o rosto contra estes homens. Quando nós olhamos para o contexto aqui, nós vemos os líderes da casa de Israel, os anciãos, aqueles que estavam indo para uma reunião de oração, aqueles que estavam indo para consultar a Deus, estavam indo para inquirir diante de Deus. A casa de Ezequiel era uma espécie de sinagoga embrionária. Porque Ezequiel, o contexto, ele foi sim criado para ser um sacerdote,
mas ele é levado, na verdade, para longe de Jerusalém, aonde ele teria o seu ministério sacerdotal. Então, muitos iam até ele, muitos iam ter com ele reuniões de oração, se é que podemos chamar dessa forma, inquirir o Deus de Israel e buscar respostas. E uma reunião ordinária, onde eles estão indo com expectativa de ouvir a resposta de Deus. Em uma dessas reuniões, Deus decide responder e dizer: devo eu responder de acordo com os ídolos do coração deles? Quem são esses homens? São homens líderes da casa de Israel. Homens que seguiam os rituais, homens que estavam nas grandes reuniões de oração. Homens que buscavam obedecer às leis de Deus. Homens que cuidavam dos afazeres do templo. Homens separados para o ministério diante de Deus. E Deus adverte esses homens dizendo: estes construíram para si altares a ídolos. Estes têm levantado altares a outros deuses em seus corações. Não no porão de suas casas. Não estão se reunindo em nome de Baal. Não estão se reunindo em nome de outros deuses. Na verdade, é um lugar muito mais escondido. Não é uma reunião secreta no porão de uma casa. É muito mais profundo. É no interior do coração. Ezequiel não via o estado do coração desses homens até ali. Ezequiel os recebe em sua casa. Ezequiel começa a reunião de oração. Mas Deus vê o coração. Como foi dito aqui pelo próprio Marco, enquanto nós cantávamos, em 1 Samuel 16, o Senhor não vê como o homem vê aparência, o homem vê comportamento, o homem vê obras, mas o Senhor, Ele vê o coração. Ele está interessado em como está o seu coração, a que e a quem o seu coração tem se prostrado. Ele que nos sonda e nos conhece. Ele está olhando para dentro do nosso coração. E nós raramente olhamos para dentro do nosso coração. Nós raramente paramos para analisar, mas esse é o chamado de Deus para nós. Este é o alerta de Deus para nós. Olhem para dentro. O Senhor teu Deus é um só. Amarás a Ele de todo o teu coração. Nós precisamos parar de analisar como está a nossa espiritualidade baseado no que é externo. Porque se eu te pergunto como está a sua espiritualidade, talvez você vai me falar a sua frequência no culto. Talvez você vai me dizer como que está o seu dízimo. Você está dando dízimo? Não, a minha espiritualidade está boa. Eu quase não escuto música secular. Eu não bebo álcool. Sendo que a espiritualidade é abordada a partir do coração. Não é comportamento. Deus, o homem analisa o comportamento, mas Deus analisa como está o seu coração. O que é que você tem buscado? E muitas vezes nós não temos consciência de olhar para o fundo do nosso coração e ver para onde o nosso coração está nos levando. Gastamos muito tempo no Instagram, gastamos muito tempo no TikTok, gastamos muito tempo adquirindo conhecimento, gastamos muito tempo indo para cursos. Isso tudo é muito bom, mas isso tudo nos ensina
e nos mostra o externo, nos ensina como viver externamente, mas a nossa espiritualidade ela é vivida de dentro para fora, e ela precisa ser analisada a partir do coração. Nós precisamos parar, nós precisamos olhar para dentro. Precisamos tirar tempo para analisar como está o nosso coração. Porque ali é aonde Deus quer ser o primeiro. Ele quer ser o único assentado sobre o trono do nosso coração. Sabe, quando pastores vão me entender, ou aqueles que fazem gabinete pastoral, aqueles que discipulam pessoas. Talvez vai chegar alguém para você e vai dizer: eu tenho um problema, o meu problema é a pornografia, então tudo que eu preciso é que você coloque uma senha no meu computador. Quantas vezes eu coloquei senhas no computador de pessoas? Bloqueei o celular para ver sites e etc. Não, pastor, se tão somente você colocar uma senha e bloquear as coisas no meu celular, eu estou bem. E a verdade é que ele está tentando lidar com um comportamento, quando na verdade ele tem que olhar para dentro. Qual é o pecado por trás do pecado? Não, sabe, o meu problema é que eu estou muito preguiçosa, mas se eu for no médico e eu tomar uma vitamina D, eu vou ficar melhor. Não, tem que olhar para dentro. Qual é o pecado por trás desse pecado? Não, sabe o que é? O meu problema é que eu estouro com a minha esposa. Então, se a gente só for num retiro de casais e a gente aprender comunicação boa, está resolvido. Se eu tiver um curso de comunicação, nós vamos melhorar a nossa comunicação e tudo vai ficar bem. Não. O problema é muito mais embaixo. Existe um pecado por trás do comportamento que é pecaminoso. O que é que o seu coração tem se dobrado para que você se torne alguém arrogante dentro do casamento? O que é que tem feito você se dobrar aos desejos da sua carne, quando o resultado tem sido você olhar para a pornografia? Qual é o pecado que está ali escondido e que encontrou morada no seu coração? Qual é o ídolo que encontrou um lugar? E sabe qual é a verdade sobre ídolos? É que eles não querem competir com Deus. Eles mentem para nós dizendo: não, eu posso ficar aqui com Jesus. Você pode ir para o culto domingo, adorar, levantar a mão. Você pode servir na escala do louvor. Você pode fazer evangelismo. E na verdade, ele está mentindo para você dizendo: você é um bom cristão, você é um bom seguidor de Jesus. Enquanto isso, ele está se auto-entretendo. Mas a verdade é que em algum momento esse ídolo demanda devoção. Em algum momento o seu coração vai se inclinar e vai ser devoto. Porque o nosso coração foi criado para uma devoção extravagante. Você foi criado para ser devoto a Deus, o Criador dos céus e da terra. Eu comecei dizendo, foi do transbordar da sua beleza, grandeza e valor que nós viemos à existência. E tamanha revelação demanda uma resposta da criação. Você foi criado para uma devoção perene, uma devoção extravagante, uma devoção única, centrada naquele que é o único Senhor de todas as coisas. Mas o ídolo, ele vai dizer: não, eu não tenho problema de ficar aqui. E de repente você vai entretendo, você vai entretendo aquele ídolo. E a verdade é que ninguém está vendo, porque está dentro do coração. Sabe aquelas pessoas que você olha e você fala assim: não, eu não acredito que essa pessoa fez isso. Eu não acredito que essa pessoa abandonou a fé assim. Não, mas ela era tão profética, ela era tão de Deus. Ela estava nos estudos bíblicos, ela cantava no louvor da igreja.
Sabe aquele cara que era tão servo, era tão presente agora? Como assim ele está perdido? Como assim ele se desviou? Da noite para o dia? Não, nada acontece da noite para o dia. Tem ídolos que foram intertidos por anos. Ídolos. Talvez foi o dinheiro, talvez foi a fama, talvez foi os desejos sexuais, a luxúria. Talvez foi alguma coisa que foi como uma isca puxando a pessoa. E de repente o coração dela se dobrou. Nós fomos chamados a uma devoção extravagante. E o nosso zelo de adoração se converte em um zelo de militância, de energia, de correr atrás de se dobrar e de se curvar e de obter aquilo que o coração anseia. Por isso o salmista vai dizer: zelo pela tua casa me consome. E os próprios discípulos dizem isso a respeito do próprio Cristo: zelo pela casa do Senhor o consome. Porque no seu coração havia um só Senhor. Por isso Paulo vai dizer: ai de mim se não pregar o Evangelho. Não podemos parar de falar daquilo que vimos e ouvimos. O zelo da adoração converte em zelo de militância, converte em zelo de correr atrás, de obter. Por isso que pessoas apaixonadas por Jesus, pessoas que têm um zelo pela presença de Deus, pessoas que temem a Deus, essas são evangelistas, essas se entregam ao jejum, à oração, à propagação do Evangelho, a estender a mão para alguém no mercado que está doente. Sabe aquele zelo jovial, espiritual? É porque é um único Senhor. Esse zelo de adoração a Deus, ele converte em um zelo de militância. E é isso que Deus quer fazer nos nossos dias. Ele quer atrair o nosso coração de volta para uma adoração centrada em Cristo Jesus. Uma adoração extravagante, centrada naquele que é a expressão exata de Deus. Aquele que é a nossa plena satisfação. E outros deuses, outros amores, outros ídolos não vão competir com Ele, porque não haverá espaço. Ele está produzindo um zelo de adoração na sua igreja, centrada na pessoa de Jesus Cristo. Eu não sei você, mas o que eu mais tenho visto nos nossos dias são canções com a palavra Cristo. Existe um anseio, existe algo que o Espírito está gritando. Voltem para a centralidade de Cristo. Esse zelo de adoração pelo Cristo se converterá em zelo de militância. Se converterá em zelo energético, onde nós correremos atrás da glória de Deus. Onde nós correremos atrás da beleza de Deus. Nós não precisamos ficar lamentando sobre avivamentos passados. Nós não precisamos ficar lamentando, dizendo: Deus visitou lá nos anos 2000. Deus pode fazer hoje. Deus pode visitar hoje. Mas Ele está da varanda dos céus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Vocês creem? Será que eu sou o único Senhor? Será que existe expectativa? Será que existe um trono onde somente eu tenho lugar no vosso coração? Derrubem os outros ídolos. Caiam os outros ídolos. Caiam os outros amores. Pois não tem como servir a dois senhores.
Olhe para dentro. Deus, Ele pode, Ele quer avivar o seu povo. Ele pode, Ele quer avivar o seu povo. Ele pode, Ele quer se revelar ao seu povo. Ele pode, Ele quer se manifestar no meio do seu povo. Mas existe algo que Deus fala à casa de Israel. Devo eu responder de acordo com o estado do vosso coração? Voltem os seus olhos para os vossos corações. Não me deixe responder de acordo com os ídolos do vosso coração. Porque sabe qual é a resposta de Deus? Está lá no texto. Ele diz: eu voltarei o rosto contra esses homens. Essa é a resposta de Deus quando, de forma intencional, nós ficamos entretendo ídolos dentro do nosso coração. Ele não vai dividir a sua glória com ninguém. Ele não vai dividir o trono do seu coração com ninguém. Ele deverá ser o único Senhor. Por isso nós precisamos parar de ficar analisando o comportamento, analisar e determinar a nossa espiritualidade a partir do livro que eu leio, do meu dízimo no domingo, da música que eu canto. Olha para dentro do seu coração. Porque segundo Marcos capítulo 7, versículo 20, o próprio Jesus diz que o que sai do homem é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o torna impuro. Olhemos para dentro do nosso coração. O salmista em Salmos 19, ele termina esse salmo tão belo dizendo: quem pode discernir seus próprios erros? Absolve-me, Senhor, dos que me são ocultos. Guarda o teu servo também da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de grandes transgressões. Senhor, as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis à tua presença, minha rocha, meu redentor. Existe uma resposta que você precisa dar para Deus hoje. Existe uma resposta que eu preciso dar para Deus hoje. Quem pode discernir os meus erros? Quem pode discernir os seus próprios erros? Eu não posso discernir meus próprios erros. Tu que me sondas e me conheces, Senhor, vem e sonda o meu coração nessa tarde. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum ídolo que tem sido intertido e tem encontrado morada no meu coração. Porque afinal de contas, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. É o que está dentro, é o que está por trás da face. Vem e sonda o meu coração. Que a meditação do meu coração seja agradável a ti. Eu te pergunto nessa tarde, qual é o pecado por trás do teu pecado? A tua verdadeira religião está ali. O estado da tua espiritualidade está ali. O que é o teu tesouro? O que é que você tem corrido atrás? Quem é o Senhor? Quem tem determinado para onde as suas afeições têm ido? Quem tem determinado
onde o teu coração tem ido? A verdade é que a tua lascívia idólatra, em algum momento ela vai entrar em conflito com a fidelidade dentro do casamento. A tua ganância idólatra vai entrar em conflito com a honestidade no teu trabalho. O teu desejo por grandeza, por nome, por fama, por posição, vai entrar em conflito com a humildade e a mansidão que Deus espera de você. O teu amor idólatra pela reputação vai entrar em conflito com o dar a outra face. Não tem como servir a dois senhores. Vocês estão me entendendo? Não tem como servir a dois senhores. Ou amarás a um e desprezarás o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. A quem você tem se dedicado? E quem você tem desprezado? Quem você tem odiado? E quem você tem amado mais do que outras coisas? O time de louvor pode subir. Nessa tarde, o Senhor nos chama a uma reflexão para dentro do nosso coração. Nessa tarde, eu acredito que não tem ninguém aqui que possa dizer: eu graduei, eu cheguei lá. O próprio Paulo diz, o apóstolo de todos os apóstolos: não falo de um lugar onde alcancei, mas prossigo para o alvo em alcançar. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Em todo tempo, o nosso coração tem buscado fabricar para si ídolos. O que é que tem tomado lugar no seu coração? Sonda o nosso coração, Senhor. Quero te convidar a ficar de pé e nós vamos orar juntos, responder juntos. Eu acredito, irmãos, eu acredito de todo o meu coração, que essa autoanálise, não necessariamente numa sessão de conferência, mas numa estação de tempo, numa janela de tempo, de oportunidade chamada hoje. Se nós olharmos para dentro e nós alinharmos e nós deixarmos o próprio Deus calibrar o nosso coração, Ele responderá do céu de acordo com o amor do nosso coração. Ezequiel 14, ele diz: devo eu responder de acordo com os ídolos do coração deles? Deus vai responder de acordo com o que está no centro do nosso coração. Ele não está atrás de boas reuniões, Ele não está atrás de boas canções, Ele já tem isso já no céu. Agora mesmo, na sala do trono, existe uma reunião celestial, a melhor reunião para se estar. E o próprio Deus é o centro da reunião. Olhos por trás e por diante estão olhando e contemplando a beleza desse Deus. Já existe uma reunião perfeita. Já existem canções perfeitas. Já existem anjos, querubins, serafins. Já existem homens santos ao redor do trono. Ele está olhando para o nosso coração. Ele não está olhando para o seu comportamento. Ele está olhando para o seu coração. É tempo de nos desvencilhar dos ídolos. É tempo de nós quebrarmos os ídolos. É tempo de nós dizermos: você não tem lugar aqui. Eu não correrei atrás disso mais. Sabendo que só Deus pode me dar. Não há outro amor, não há outro Deus, não há outro Senhor, é só Ele.
Eu não vou mais correr atrás daquilo que só Deus pode me dar. A.W. Tozer, ele diz que nós devemos nos ocupar com o maior problema. Sabe qual é o maior problema do mundo? Não é a tua conta para pagar. Não é o fato que você ainda não casou e você quer casar. Não é o fato de que você ainda não pode ter filhos. Esse não é o maior problema. A.W. Tozer vai dizer que o maior problema é entender Deus, é compreender Deus. Por isso nos ocupemos com o maior problema. Por isso nos ocupemos com o maior problema do universo, o maior problema da humanidade. Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Deixar com que Ele seja a nossa busca extravagante. Deixar que Ele seja o Senhor das nossas finanças. Deixar que Ele seja o Senhor dos nossos afetos. Deixar com que Ele seja o Senhor da nossa mente. Deixar com que Ele seja o Senhor da nossa reputação. Deixar que Ele seja o Senhor do nosso ministério. Ele precisa ser o Senhor dos nossos corações. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Ele vai responder do céu, de acordo com a expectativa do nosso coração, de acordo com o coração calibrado, o coração alinhado com os céus, o coração alinhado com a beleza, a grandeza e o valor de Deus. Devo eu responder de acordo com o coração destes homens? Devo eu responder de acordo com o estado do coração destes homens? Deus tem misericórdia de nós. Que quando o Senhor olhar para a terra, quando o Senhor olhar para o solo do nosso coração, o Senhor não encontre outros amores, outros ídolos, mas que o Senhor encontre uma devoção extravagante a Ti. Que o Senhor encontre uma devoção perene. Que o Senhor encontre uma expectativa naquele que é a ressurreição e a vida. Aquele que é a expressão exata de Deus. Aquele que é tudo que Deus nos deu. E é tudo que nós precisamos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nessa tarde. Vem com súplica, vem com choro, vem com lágrima. Senhor, tem misericórdia do estado do coração da Tua igreja, aonde temos intertido tantos ídolos, tantos outros amores. Deus, alinha o coração da Tua igreja, alinha o meu coração. Que haja somente a Ti e a mim por trás dessa face, num relacionamento de aliança, num relacionamento de aliança eterna, onde um só Senhor é Senhor sobre o meu coração. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e sonda o nosso coração nessa tarde. O Senhor responderá de acordo com a expectativa do nosso coração. Mas que expectativa é essa, Deus? Não se trata de comportamentos, mas se trata de altares. Altares a um único Deus que levantamos em nossos corações. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo. Visita-nos nessa tarde. Visita-nos com temor e tremor. Visita-nos com um santo desespero. Visita-nos com um santo desespero pela Tua presença. Visita-nos com um santo desespero por um único Deus assentado sobre o nosso coração. Já é hora, Senhor. Santifica a Tua igreja pela Tua verdade. Santifica-nos pela verdade. Vem, Espírito Santo, vem, 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 vem.